Olá, povo de Deus, sexta-feira, 3 de maio de 2024, São Felipe, São Tiago Menor, quinta semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 15, de 1 a 8 e João 14, de 6 a 14. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive, alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. A transmissão da fé será sempre fundamental na continuidade da vivência dos ensinamentos de Cristo, testemunhado pelos apóstolos e pelos cristãos de primeira geração que tiveram contato com Jesus Cristo. Acontece que essa não era a condição do apóstolo Paulo, que não conheceu Jesus Cristo face a face. Por isso, ele se agarra no querigma, ou seja, no núcleo duro da fé transmitida pelos apóstolos, que ele diz ter ele mesmo recebido. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes a maioria ainda vive, alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. É característico desse tempo pascal que estamos vivendo inúmeras vezes aparecer, e de diversos modos, a descrição do querigma, ou seja, uma profissão de fé que remonta aos primeiros momentos da comunidade cristã. Ora, isso era fundamental para ligar quem quer que passasse a fazer parte do caminho, como eram chamados os primeiros cristãos. O Tiago, ao qual Paulo faz referência hoje nesse texto, é o Tiago Menor, filho de Alfeu, primo de Jesus, e que escreveu a carta de Tiago. Foi testemunha privilegiada da ressurreição do Senhor, ocupando um lugar proeminente na comunidade de Jerusalém. Depois da dispersão dos apóstolos nos anos 36 e 37, apareceu como chefe da igreja-mãe. Morreu mártir por volta do ano 62, sendo precipitado pelos judeus do templo e apedrejado como Estevão. Na sua carta deixou-nos o testemunho da prática da unção dos enfermos, já nos tempos apostólicos. João 14, 6, 14. Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai, que permanecendo em mim realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Se pedires algo em meu nome, eu o realizarei. A palavra caminho é extremamente simbólica. Ela nos reporta a experiências das mais variadas. E quando Jesus afirma que ele é o caminho, nos ajuda a abrir o baú de significados que essa palavra comporta. Entendemos bastante bem quando o poeta diz que havia uma pedra no meio do caminho, focando nas pedras que devemos transpor quando caminhamos. Porém, e se focarmos na palavra caminho? O poeta diz, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Se 7 vezes ele repete o vocábulo pedra, 6 ele o faz com caminho. Encontra a pedra quem caminha, quem fica parado, não. Mesmo seguindo Jesus, que é o caminho, nós não estamos livres de encontrar pedras, pois elas fazem parte de todas as estradas de nossas vidas. Na Bíblia, a imagem de caminho nos reporta o Êxodo, onde o povo de Deus marchou por longos anos, tendo ao longe a terra prometida. Quantas barreiras! Quantas pedras o povo de Deus encontrou pelo caminho. E Jesus se apresenta como um novo caminho que nos conduzirá durante nossa vida terrena e ainda nos aponta a vida eterna. Ao pedido de Filipe para ver o Pai, Jesus deixa claro que conhecer quem ele é conhecer o Pai. Vê-lo com os olhos de fé é ver o Pai. Na verdade, Filipe formula o afã de toda pessoa autenticamente religiosa, contemplar a Deus como sentido último de sua existência. Porém, temos a vida inteira para pôr-nos a caminho, rumo ao Pai. Celebramos hoje 2 apóstolos que puderam se aproximar de Deus por meio do amor, seguimento e compromisso com Jesus, Tiago e Filipe. De Tiago já falamos acima. Filipe era natural de Betsaida como Pedro e André. O seu nome grego deixa supor que pertencia à comunidade helenista. Foi dos primeiros discípulos a ouvir o chamamento do Senhor: segue-me. Pôs-se imediatamente ao serviço do Senhor e bem depressa começou a dedicar-se à missão. Depois de Pentecostes, o apóstolo atravessou a Ásia Menor, evangelizando os povos citas e partos, obtendo muitas conversões. Enfim, ao chegar a Hierápolis, na Frígia, foi pregado numa cruz conhecida como Tal, muito usada pelos franciscanos. 2 apóstolos, Tiago e Filipe, 2 mártires que entenderam que Jesus é o caminho e que suas causas valiam mais que suas vidas. Um beijo no seu coração.